tarde. Hoje, 28 de novembro de 2019, a Diversidade em Foco está no ar a partir de agora. É um prazer enorme nos encontrar, vocês, telespectadores, internautas que se encontram em outro lugar, seja em casa, seja no trabalho, em outras situações, mas que está conectado na TV Diário do Sertão, para mais um programa Diversidade em Foco. Estamos aqui com o professor e bacharel em Direito, militante do PT, Eugênio Rodová de Alencar, que vai ser o nosso entrevistado nesse bate-papo hoje. O tema de hoje é os governo republicano, e nós vamos começar só fazendo aqui mais umas colocações que o professor Eugênio é professor de História da Rede Estadual e Municipal, aqui de Cajazeiras, e da Rede Estadual da Paraíba. É militante do CIFUNC, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dos Trabalhadores e Funcionários do município de Cajazeiras. É militante do partido PT e fundador do partido, com atuação tanto aqui em Cajazeiras como também no Rio de Janeiro, no período do início do PT no Brasil. É bacharel em Direito e vai conversar sobre o tema abordagens sobre o sistema de governo republicano. Mas antes de a gente conversar com o Eugênio, com nossas boas-vindas, eu gostaria de parabenizar pelo aniversário de emancipação política de Cajazeiras, que aconteceu agora no dia 23 de novembro. Foi exatamente 23 de novembro do ano de 1863 que Cajazeiras foi desmembrada do município de Sousa, passando a integrar o quadro dos municípios paraibanos. Então, parabéns pelos 156 anos de emancipação política de Cajazeiras. Então, boa tarde, professor Eugênio. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Diversidade em Foco, aqui na TV Diário do Sertão. Para mim é um prazer também estar aqui novamente com vocês, conversando, emitindo minhas opiniões, levantando questionamentos e buscando se informar sobre a nossa realidade, né? Repito novamente, para mim é um prazer estar com vocês aqui. Para a gente também é um enorme prazer, justamente porque são verdadeiras aulas. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou fazer uma leitura de um pensamento de Rui Barbosa sobre a República. A República não precisa de fazer-se terrível, mas de ser amável. Não deve perseguir, mas conciliar. Não carece de vingar-se, mas de esquecer. Não tem que se coser na pele das antigas reações, mas que alargar e consolidar a liberdade. É um pensamento de Rui Barbosa. Então, nós temos aí o tema, abordagens sobre o sistema de governo republicano. Temos 3 blocos a ser discutido. Bloco 1, a implantação da República no Brasil. Bloco 2, a República na conjuntura internacional. E o bloco 3, a política fascista no Brasil e demais nações. Professor Eugênio, começando aí com o nosso assunto, abordagem sobre o governo republicano. Nesse bloco 1, a implantação da República no Brasil. Eu gostaria que você fizesse assim, um pequeno histórico, como aconteceu a República no Brasil, uma vez que ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Então, que fato ou o que levou a acontecer essa frase tão forte, proclamação da República no Brasil? Na realidade, os fatores que determinaram a proclamação da República foi uma crise assim, no Império, né? Uma crise que adveio de uma série de acontecimentos. Primeiro, a gente lembrar a Guerra do Paraguai, né? Que foi de 1864 a 1870, né? Em que o Brasil esteve envolvido naquela guerra. O Brasil, dos países aqui da região, era a única monarquia, né? Foi o único país que tornou-se independente e manteve uma monarquia, porque todos os outros países que se tornaram independentes aqui na América Latina, né, na América do Sul, eram repúblicas, né? A Argentina era uma república, o Paraguai era uma república, o Uruguai, que vai conseguir também sua independência, vai ter uma república, e o Brasil era uma monarquia, né? Então, já houve aí um contato também
dos militares brasileiros com militares desses outros países, na Tríplice Aliança, o Brasil fez parte, né? De militares republicanos com os militares brasileiros que eram monarquistas, digamos assim, né? Deodoro da Fonseca, que vai proclamar a República, era extremamente próximo de Dom Pedro II, né? Era monarquista até os últimos instantes, né? Mas teve esse contato, digamos aí, nesse aspecto aí. E a própria abolição também da escravatura vai fazer com que a monarquia brasileira também entre em crise, né? As elites brasileiras perderam, digamos assim, o interesse em defender aquela monarquia, né? Aquele regime que, de qualquer forma, tinha em alguns aspectos, tinha traído essas elites ao declarar a abolição. Então, há um desgaste da monarquia, né? Há uma modernização também da sociedade brasileira, uma série de desenvolvimento, de modernização em vários aspectos, né? E esses fatores todos levam a uma crise do império, da monarquia brasileira, né? E há uma chegada também de ideias novas no Brasil, do positivismo, que vai influenciar as ideias no Brasil, né? Vão ser criados jornais republicanos, partidos republicanos, né? Defendendo a implantação da República, né? Tanto por civis, né? Uma boa parte por civis. Rui Barbosa era um eminente republicano, né? Mas também por militares que vão aderir à causa republicana. Então a gente vai assistir em 1889, né? Em 15 de novembro, a proclamação, mas há que também ressaltar que na realidade foi um golpe, digamos assim, um golpe militar contra o governo monarquista, né? E é bom ver que no Brasil a gente sempre observa essa transição em diversos aspectos do Brasil para momentos diferentes, etapas diferentes. A gente viu a independência do Brasil, a proclamação da independência. Foi uma proclamação feita pelas elites, né? Pelas elites, tanto que a população mesmo, os setores populares, não tiveram uma participação direta naquela independência, nas determinações no que o Brasil vai passar a ser a partir de então, né? E posteriormente a gente vai ver isso também. E em vários aspectos da nossa República nós vamos assistir as elites tendo o domínio e o controle da situação política, né? É isso que a gente vai ver na proclamação da República, né? Uma proclamação feita não diferentemente de outros países, que houve uma participação popular intensa para a proclamação da República, para a independência, a formação da República, de setores populares, de camadas populares, como no México, na Argentina, mesmo na Venezuela. Tiveram líderes republicanos em diversos momentos que levaram a população, pessoas mais humildes, a lutarem pelos direitos, a se organizarem, a reivindicarem. Aqui no Brasil não, as elites conseguem controlar os destinos do país desde então. Quer dizer que a proclamação da República ela teve essa participação, mas sempre quem dando o grito as elites que são dominantes, que são incomodadas com alguma situação e aí buscam uma forma melhor de benefício e grita para uma situação que também beneficia a classe mais humilde da população. Isso é verdade. É tanto que as transformações, assim, que mudanças essenciais a gente vai ver com a proclamação da República, né? Quem vai continuar ditando os rumos da política do Brasil? No campo político, por exemplo, só poderão participar das eleições os alfabetizados, né? Eles vão participar, os homens, né? Os homens, as mulheres estão excluídas aí, né? Os analfabetos, a imensa maioria da população está excluída da participação dos destinos políticos na Primeira República, né? Que vai de 1889 até 1930, quando a gente assiste novamente a uma revolução chamada historicamente no Brasil, né? Uma mudança
e a gente passa para uma nova etapa da República Brasileira. Mas sempre são as elites que controlam, são elas que determinam, são os seus interesses que incentivam, organizam, estimulam, e a República é implantada visando atender os interesses das classes dominantes e não das classes populares, né? Quer dizer que, professor Eugênio, antes que estava no sistema monárquico, como era assim, essa situação no tocante às classes menos favorecidas? Na época se falava muito na questão dos escravos. Tinha outra situação que também vivia numa realidade, digamos assim, sofrida no país? A gente vai falar primeiro dos escravos, que a gente vai ver. Em 1888 dá-se a abolição da escravatura no Brasil, né? E o que a gente tem que ressaltar e lembrar também, que é engraçado, que os escravos ganharam a liberdade, mas eles não receberam nenhum outro benefício com relação a isso. Eles não receberam, por exemplo, terras para trabalhar, porque era para ter sido ocorrido isso, né? E os que eram donos dos escravos, eles receberam indenização para compensar, entre aspas, a perda que eles vão sofrer com a abolição, né? Mas os escravos não, o que já é um erro. Então a gente já dá para ver por aí os interesses como são bem determinados para atender os anseios das classes dominantes, né? Enquanto que os trabalhadores, os escravos, que eram os trabalhadores que produziam a riqueza do Brasil passaram 300 anos gerando as riquezas do Brasil, ao ganharem a liberdade, né, não vão ter condições de ter uma terra para trabalhar e sobreviver, vão ter que se submeter a condições péssimas de trabalho para poder sobreviver, né? Muitos deles não conseguem sequer sair da região em que eles moravam, né, e vão continuar trabalhando junto aos grandes fazendeiros, sendo explorados, né, continuando sendo explorados, né? Mas outros setores também estavam começando a nascer algumas indústrias no Brasil, então os trabalhadores do Brasil ganhavam péssimo, né? Eram salários míseros salários, né? Enfim, os pequenos plantadores, os agricultores, né, também são camadas populares que não têm seus interesses defendidos pelas elites que estão no poder. Isso a gente sempre vê ao longo da história do Brasil, né? Então, me diga uma coisa, professor. Com a proclamação da República, houve aí a implantação também de instituições republicanas. Como eram essas instituições que funcionavam no país? Como eram as suas incumbências dentro do país? Bom, uma primeira coisa que a gente tem que ressaltar também, é um passo importante que a gente vai ver na proclamação da República, é a separação da Igreja do Estado, né? Até então, o Estado brasileiro era um Estado em que a Igreja era ligada, tinha uma religião oficial, era um Estado católico, né, digamos assim, né, a Igreja Católica. Com a proclamação da República, vai se pôr fim a essa ligação direta do Estado brasileiro com a Igreja Católica, né? Não é que o Brasil vai deixar de ser católico, mas oficialmente o Brasil não é mais digamos, um regime católico, não tem um Estado católico, né? E isso vai permitir, de certa forma, uma certa liberdade religiosa para outros segmentos, né? Para evangélicos. Só um momentinho, professor. Quer dizer que no período monárquico tinha que ser católico? Oficialmente o Brasil era católico, né? Era um Estado católico, né? Era um Estado católico, né? Então, a partir da República, põe-se fim a esse Estado católico aí, né? Tanto que também, até então, quem era responsável por fazer os registros de nascimento, registro de casamento, tudo isso era a Igreja Católica, que tinha como incumbência sua essas atividades. A partir, então, da República, o Estado brasileiro vai assumir essa responsabilidade através dos cartórios, de fazer registro de casamento, registro de nascimento. Então, aí também o Estado assume essas atividades, né? Há uma diferenciação. Isso é importante ressaltar, né? Obviamente que as instituições republicanas vão surgir, pelo menos em tese, né,
uma justiça republicana, independente, né, autônoma. Isso, teoricamente, é o que se espera, né, o que se pensa, né? Partidos políticos também, a formação de partidos políticos, né? Os partidos republicanos vão surgir, né, uma série de partidos, uma boa parte dele, uma maior parte nas regiões mais desenvolvidas do país, no sul do Brasil. Em São Paulo tinha até um partido republicano paulista, né? Tinha outro partido republicano no Rio de Janeiro. Depois eles vão, aos poucos, vão se unindo, quer dizer, são instituições republicanas, né? A gente pode dizer isso aí, pode falar assim. E, professor, atualmente, como é que você vê essas instituições, né, que teve suas raízes no período do início da República? Como é que você analisa hoje? Não, a gente vai dar um pulo bem grande, mas dá para comentar isso aí. Hoje em dia, a gente pode dizer que a gente vê uma fragilidade nas nossas instituições republicanas. Nós temos uma Constituição republicana, né? A primeira Constituição republicana nasceu com a República do Brasil, né? Porque a primeira Constituição do Brasil foi em 1824, né? Com Dom Pedro I, né? Mas a primeira Constituição República em 1891, né? E ela sofreu algumas alterações. Com 46 vai ter uma Constituição popular, né? Que vai haver uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita de forma bastante democrática, né? Em 1985, também com o fim da ditadura militar, vai se eleger uma Assembleia com a responsabilidade de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, que é entregue, elaborada e promulgada em 1988, né? 1988. Uma Constituição que trouxe uma série de avanços, né? Avanços significativos para a sociedade e para a República Brasileira, né? Também vai colocar questões, metas, assim, objetivos de diminuir e até mesmo de acabar com as desigualdades extremas existentes na sociedade brasileira, que o Brasil é um país extremamente desigual, né? Há uma minoria que concentra toda a riqueza, a maior parte da riqueza em suas mãos, e uma imensa maioria que sofre com necessidade, com dificuldades, né? Então, o Estado brasileiro republicano busca diminuir ou mesmo pôr um fim a essas desigualdades extremas, né? Esse é um aspecto importante. Uma liberdade de imprensa, uma liberdade partidária, né? Também uma liberdade da justiça, uma autonomia das instituições da justiça, do poder legislativo, né? Do poder legislativo e também do poder executivo. Haver uma liberdade e uma autonomia entre essas instituições republicanas, né? Que a gente tem que ressaltar para isso. A Constituição Brasileira de 88, bastante importante, né? Ela vem sendo desrespeitada seguidamente na nossa conjuntura atual, né? Você vê recentemente, né? Nós assistimos a uma decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da não obrigação do cumprimento da pena em segunda instância, mas esperar que o condenado só cumpra a pena quando for transitado em julgado a sua condenação. Quer dizer, nós temos na Constituição uma cláusula pétrea que garante a presunção da inocência da pessoa até ser esgotado os últimos recursos. Até serem esgotados os últimos recursos, a pessoa tem que ser considerada, e é considerada juridicamente, inocente. Depois disso, não. Aí realmente ele tem que cumprir a pena que lhe for atribuída. Os que cometerem os crimes e os desrespeitos à legalidade. E foi decidido recentemente, foi tomada essa decisão. O TRF4, no sul do Brasil, né, tomou uma decisão com relação ao ex-presidente Lula de aumentar a sua pena e desrespeitando as decisões que o Supremo, inclusive, já tinha dito, né? Naquele processo que foi baseado, a condenação é baseada numa informação de um delator, ele passa a informação e o condenado não tem o direito de se defender. Na justiça também estabelece isso.
o condenado ele é o último, o acusado, perdão, o acusado é a última pessoa a usar dos procedimentos jurídicos para se defender da acusação. Você não pode ser acusado e você não ter o direito de se defender. Se você vai convencer ou não, se está correto ou não, mas você tem que ter o direito de se defender. Você recebe uma acusação e não tem o direito de se defender, está mostrando que isso não é justiça. Isso não é justiça. O Supremo reconheceu isso e considerou nula, num procedimento específico, num processo específico, essa decisão de determinados juízes, desembargadores. Mas o TRF está insistindo e desrespeitando claramente uma decisão de um órgão superior. Isso demonstra um pouco a fragilidade das instituições republicanas no Brasil na atualidade, né? A nossa instância superior, juridicamente, é o STF. E as suas decisões têm que ser acatadas e obedecidas sem questionamento jurídico, né? Sem questionamento jurídico, sem uma afronta, sem um desrespeito grave, como é o que tenha ocorrido recentemente. Pois é, a gente vê que há uma certa, assim, um certo retrocesso, né, nessa situação e que isso é perigoso para o país, para toda a população, não é? Porque se há uma situação assim de incompreensão, é ruim para o simples e para a pessoa simples que às vezes está num processo aí de julgamento. E a gente vai apelar para que essas coisas sejam respeitadas, que realmente, né, esse passo de um governo republicano, que já estamos já aí há quanto tempo, né, seja mais assim analisado e visto, para que sempre seja a credibilidade do brasileiro. Então, nós vamos parar para os comerciais, voltaremos daqui a pouco com o segundo bloco, a República na Conjuntura Internacional. Então, é o programa Diversidade em Foco, hoje focalizando o assunto, abordagens sobre o sistema de governo republicano. Então, voltaremos daqui a pouco com o segundo bloco. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos voltando. É o programa Diversidade em Foco, hoje falando sobre abordagens sobre o sistema de governo republicano. Temos como entrevistado o professor Eugênio, que é bacharel em Direito e também é sindicalista. Nesse bloco 2, a República na Conjuntura Internacional, professor Eugênio. Nós vimos há pouco tempo toda a história da República no país, como foi implantada, enfim, todas as raízes que fortaleceram o sistema republicano e que a gente tem até hoje. Mas me diga uma coisa, houve alguma influência internacional para que acontecesse no país, no Brasil, um sistema republicano lá fora, internacionalmente? Como estava sendo a situação de muitos países que talvez vivessem alguma coisa parecida com o Brasil e que foi o grito para a proclamação também de uma república internacionalmente? Na realidade, a gente sabe que a conjuntura internacional ela sempre tem reflexo nas localidades, nos países, de diversas formas, né? Evidentemente, no final do século XIX, início do século XX, há várias ideias que chegam de fora para o Brasil, né? Mesmo ideais republicanos são trazidos da Europa, né, para cá, dos Estados Unidos também, que nasceu como república, é uma república importante no continente americano, né? A gente tem que pensar isso, foi a primeira nação a se tornar independente foram os Estados Unidos, e eles já surgem como uma república, né? Já implantando a separação dos poderes judiciário, legislativo e executivo. Isso vai influenciar
todas as outras nações que virão depois proclamar a sua independência, né? Isso tem influências também para cá, para o Brasil. E, ultimamente, também, obviamente, a conjuntura internacional influencia os aspectos, os acontecimentos aqui no Brasil, né? Evidentemente que o golpe que foi dado no Brasil contra a presidente Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff, que foi acusado da pedalada fiscal, mas depois o próprio Ministério Público Federal, que fez a acusação, reconheceu que não tinha ocorrido aquilo. Eles tinham aberto um processo contra a presidente Dilma Rousseff, pediram o arquivamento desse processo, né? Então, a pedalada fiscal não é um crime de responsabilidade, não é um crime, né, evidentemente, né? Muitos governantes, muitos governadores praticam constantemente essa chamada pedalada fiscal, que é o quê? Retirar dinheiro que era destinado para um determinado fomento, uma determinada atividade, mas antes do final do exercício coloca o dinheiro de volta. Antes do final do ano, o dinheiro é retornado para aquilo ali. Então, é utilizar o dinheiro, remanejar o dinheiro em determinado momento. Isso foi feito no governo do Dilma Rousseff e foi feito constantemente em todos os outros governos republicanos do Brasil, né? Então, esse golpe que foi dado contra a presidente Dilma Rousseff tinha interesses externos por trás disso, né? Os interesses em se apoderar das riquezas do Brasil. O Brasil havia descoberto no governo do Partido dos Trabalhadores o pré-sal e mostrado que era possível explorar o pré-sal. Inicialmente veio a empresa dos Estados Unidos tentar explorar e disse, não é possível, nós não conseguiram de maneira nenhuma perfurar os poços do pré-sal. Tentaram, não conseguiram. Mas o Brasil, pelo seu desenvolvimento, através da tecnologia desenvolvida por universidades brasileiras, universidades públicas e pela Petrobras, conseguiu extrair o petróleo do pré-sal, da camada do pré-sal, que é a mais de 5 mil quilômetros no fundo do mar, né? Eles conseguiram fazer isso aí e demonstrar que era possível fazer essa exploração. Com o pré-sal, o Brasil vai se tornar um dos maiores produtores de petróleo do mundo. As reservas petrolíferas do Brasil são enormes, são bastante interessantes, né? E o governo, inclusive, já tinha determinado para que seriam destinados os recursos do pré-sal, né? Um percentual mínimo para a educação e outro para a saúde pública brasileira, o que beneficiaria a grande maioria dos brasileiros, né? Então, 75% deveria ser destinado à educação brasileira e 25% à educação pública brasileira e 25% à saúde pública brasileira. Mas os interesses externos, interesses estrangeiros, interesses das multinacionais fomentaram um golpe de Estado para se apoderar dessa enorme riqueza do Brasil, e de outras riquezas mais que eles estão interessados. O nióbio, que é um importante metal hoje utilizado amplamente na indústria da informática, né? O Brasil detém mais de 90% das reservas de nióbio do mundo, né? É um mineral bastante cobiçado também, né? O Brasil tem isso aí. A água, nós temos o aquífero Guarani, que percorre vários estados brasileiros, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, e chega também a Argentina, Paraguai. É enorme, é grande. Tem empresas externas interessadas em adquirir, comprar esse aquífero, que a parte que está aqui no Brasil, né? Então, são coisas assim, que foram estimuladas externamente para que se desse o golpe e que nós entregássemos a nossa riqueza nas mãos das multinacionais, né? E, sem sombra de dúvida, está provado, né? Aí, e nesse caso, está nessa situação aí, onde um bem natural brasileiro, que poderia ser bastante proveitoso e de enriquecimento para o país, sendo desviado para as mãos dos países mais ricos internacionais e para cá um retorno muito pequeno, não é, professor? É verdade, é verdade. A população brasileira, a sociedade brasileira, o Brasil está perdendo com isso.
com a privatização. Só para a gente lembrar, os que estão comprando os campos petrolíferos do pré-sal, eles vão passar 20 anos sem sequer pagar impostos. Não vão nem pagar os impostos referentes a isso aí, né? Então a gente não vai ter nenhum benefício praticamente. E o valor que eles estão comprando não chega nem a 20% do valor real desses campos petrolíferos. É um absurdo, é inaceitável e nós não podemos concordar com isso e estamos constantemente denunciando essa política entreguista implantada no Brasil. Então, o professor tem mais alguma coisa a adiantar com relação a esse assunto, essa questão internacional no tocante ao sistema de república no país, ou lá fora se houve mais assim, com relação aos Estados Unidos, digamos, houve alguma influência? É óbvio que houve, porque hoje o presidente americano é um presidente que defende as ideias mais conservadoras possíveis, que é o Donald Trump, né? Influencia enormemente o atual presidente do Brasil, né? O mandatário brasileiro, né? Então tem todo interesse. O coordenador da sua campanha foi também o marqueteiro da sua campanha foi responsável pelo marketing da campanha do Bolsonaro aqui no Brasil. Então tem uma ligação muito próxima e sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. O Brasil, com essa política que está sendo implantado, volta a ser um simples obediente dos Estados Unidos. Perde a sua autonomia. O Brasil, que tinha se destacado na última década, tinha ganhado um grande destaque a nível internacional, né? A nível internacional, volta, retroage, regride décadas, perde a sua autonomia, perde suas riquezas, né? Isso é grave, é uma coisa que nós não podemos aceitar e de uma maneira republicana temos que denunciar isso, temos que exigir o respeito à nossa nação e à República Brasileira, né? Professor Eugênio, a gente vê o seguinte, a gente está num país republicano e a gente percebe assim, que está acontecendo uns ideais, um alinhavo de ideais assim, digamos que preconceituosos. A gente não sabe dizer não é nem uma ideologia política, mas na verdade é como se fosse colocar algo de antigo, de que hoje já não é mais concebível, mas isso que está sendo colocado. E a gente sente assim, a grosso modo, por exemplo, ideais de preconceito, de racismo, né, de desrespeito até a própria situação da mulher, do negro, da arte em si. A gente está percebendo que não se pode, a gente vê que certos filmes, certas produções artísticas que vai assim, né, a crítica de algo ou despertar para a situação calamitosa do país está sendo, tipo assim, criticado e até mesmo como se fosse uma certa censura. O que é que você tem a dizer? Num país republicano, o que você poderia comentar? Nós não podemos aceitar isso, temos que, republicamente falando, né, é inaceitável. É inaceitável a falta de liberdade, a censura, né, o preconceito contra classes sociais, contra etnias, contra setores. O Brasil, a nossa República, a nossa Constituição, coloca isso claramente, que é um crime o preconceito, que é inconcebível o preconceito, que é inaceitável, né? E nós não podemos baixar a guarda e baixar a cabeça diante de políticas ideais fascistas, né? Porque o fascismo é isso, o fascismo é o preconceito contra os que não obedecem cegamente às decisões do governo. O que é o fascismo? O fascismo é você obedecer ao líder e não ter ideias próprias. Né? O Hitler e o Mussolini, que são exemplos mais, digamos, bem claros do fascismo,
eles pregavam uma obediência cega às suas decisões, às suas políticas, né? Fizeram isso e fizeram muito mal à humanidade, né? Cometeram crimes enormes. 5 milhões de judeus foram assassinados pelo partido, pelas ideias nazistas na Alemanha, né? Provocaram a Segunda Guerra Mundial, foram responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, uma nefasta destruição em toda a Europa e também em outras regiões do planeta, né? Mais de 50 milhões de pessoas mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, são políticas inconcebíveis. O Brasil lutou contra isso na Segunda Guerra Mundial. Nós mandamos soldados, mais de 10 mil soldados brasileiros, foram para a Itália lutar contra os italianos, as tropas italianas fascistas e contra os nazistas, tropas alemãs que estavam lá na Itália também. O exército brasileiro lutou contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial. É uma coisa importante que há que se destacar aqui, que o exército brasileiro teve essa participação na luta contra o fascismo na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos fazer uma parada para os comerciais e voltaremos daqui a pouco, onde o professor vai abordar com mais profundidade essa questão do bloco 3, que é a política fascista no Brasil e demais nações. Voltaremos daqui a pouco com esse assunto. Então, parada para os comerciais e voltaremos já já. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. É o programa Diversidade em Foco, hoje com o assunto abordagens sobre o sistema de governo republicano, entrevistando o professor e militante sindical, professor Eugênio. Nesse terceiro bloco, a política fascista no Brasil e demais nações. O professor já começou a fazer algumas colocações com relação a isso, mas aí, professor, como professor de História, na verdade, a ideologia fascista, ela tem como principal característica? Direito das pessoas, né? A não respeitar a liberdade, o fascismo, ele não admite liberdade, ele não admite a democracia, né? Ele não admite a democracia. Então ele persegue os que contestam, os que questionam, os que criticam, né? Os que criticam. E persegue violentamente, né? Persegue violentamente. Um regime fascista é um regime violento, né? Violento. Inclusive com mortes, né? Com mortes. Parte para a morte contra os opositores, né? Para prisões, para tortura, tudo sendo justificado pela ideologia política implantada, né? Então, essas são características essenciais do fascismo, né? Essas são características essenciais do fascismo. No Brasil, não é diferente. As ideologias fascistas, nós temos um presidente que ele tem ideologias fascistas. Uhum. Um presidente que abre a boca para dizer que em 64 o governo errou porque era para ter matado mais gente e atualmente deveria ter matado até 30 mil pessoas. Não tem problema, mesmo muitos inocentes vão morrer, mas não tem problema. Defendendo que Fernando Henrique Cardoso fosse fuzilado, fosse ser assassinado. Isso é uma coisa inconcebível. Eu não sou do PSDB, não defendo, obviamente, as políticas do PSDB, mas respeito a figura de Fernando Henrique Cardoso. Nós não podemos defender que um presidente seja fuzilado, seja assassinado. Isso não é uma proposta política correta, coerente, decente, né? Isso é inaceitável. Mas isso está na concepção de quem tem ideias fascistas, né?
Eu acho que a violência é que resolve, né? O fascismo, ele busca tentar impor suas alternativas, suas propostas, através da violência, o que se opõe à democracia. A democracia não é isso. A democracia é a discussão das ideias, é a votação, é a decisão nas instituições republicanas, no parlamento, né? E nas instituições jurídicas. Há que se discutir, há que se debater, mas não impor, através da violência, qualquer política ou qualquer decisão. É inconcebível isso. E você acha que, nesse momento atual brasileiro, esse quadro político, né, ligado justamente à presidência da República, o governo do Brasil, o presidente do país, a gente sente assim uns discursos muito assim voltados para essas questões e a gente percebe que há uma inércia da população, né? Poucas reagem. A própria mídia também, ela está assim muito voltada a reforçar esses discursos e até a gente se assusta quando vê aí a proposta, né, de o deputado, inclusive é o filho do Bolsonaro. A gente está aqui discutindo isso porque é a realidade. É o presidente do país, é a figura maior, né, do país, que os discursos deles a gente precisa comentar. Se é algo de bom ou de ruim, mas precisa ser divulgado. E aí, o que você acha na proposta de um deputado que fala na volta do AI-5? Mais uma vez eu digo, é inaceitável, né? É inconcebível, isso é rasgar a Constituição. O AI-5 foi um decreto estabelecido na época da ditadura militar, em 1969, né, no final de 69, em que endureceu o regime mais ainda. Através do AI-5, qualquer lar podia ser invadido pelas forças policiais, independente de qualquer, não precisava um mandato judicial para ocorrer isso, né? Os policiais, as forças militares poderiam entrar dentro de uma casa, prender alguém, levar e não tinha problema nenhum, juridicamente estava correto. Não era só isso, mas o AI-5 permitiu isso aí. Foi o momento mais duro do regime militar brasileiro, da ditadura militar brasileira. E a ditadura trouxe enormes prejuízos para a nação. Trouxe prejuízo do ponto de vista político, né? A perseguição, o assassinato de pessoas, de militantes, de professores das universidades, né? Que foram perseguidos, que perderam seus empregos, que foram exilados, né? Dos artistas também, Caetano Veloso e Gilberto Gil, chegaram a ser presos, né? Passaram 2 meses presos, depois tiveram que se exilar em Londres, né? Outros artistas também passaram uma temporada fora, como o próprio Chico Buarque também, passou uma temporada fora. Esse AI-5 foi um momento maior do ponto de vista jurídico, foi um endurecimento do regime militar de 1964, que era um regime fascista, né? A ditadura militar implantada em 1964 no Brasil, através de um golpe militar cívico-militar, né? Contra um governo que tinha sido eleito democraticamente. O governo de João Goulart foi eleito democraticamente. Era o vice-presidente da época de Jânio Quadros. Jânio Quadros, quando renuncia, ele assume o poder, né? E vai terminar sendo deposto pelos militares, né? Quer dizer que a gente está vivendo assim como se fosse uma onda, né, de governos com esses ideais fascistas, assim, numa parte aí dos estados, dos países do exterior e a influência aqui no Brasil, não é isso? Um pouco isso. Mas a gente está assistindo também algumas mobilizações contrárias, alguns acontecimentos. Na Argentina, recentemente, nós tivemos a eleição de um candidato, né, contrário a essa política mais conservadora, né? E na Argentina é bom até a gente lembrar que em alguns aspectos, por exemplo, o projeto de reforma da Previdência, que se aprovou no Brasil, tentar levar o mesmo projeto para a Argentina, né, a capitalização da Previdência, e lá foi derrotado, né?
Foi derrotado com a participação ampla da população. Em torno de 300 mil pessoas foram para as ruas de Buenos Aires, né, para pressionar o Congresso Nacional no dia da votação da proposta do projeto de reforma da Previdência lá. E o projeto lá foi, no Congresso, foi derrotado, né? Esse projeto foi implantado no Chile. No Chile tem dado sinais do quão ruim ele é, né? Quão perverso ele é com os trabalhadores e com a população, né? Com a população. E o Chile era apresentado como um exemplo de nação organizada, de nação elevada, de uma economia em crescimento, né? E a população começou a se revoltar, né? Se revoltar. E, recentemente, mais de 1 milhão de pessoas foram para as ruas de Santiago protestando contra a política adotada naquele país, né? Pois é, aqui o Brasil está precisando dos brasileiros se acordar mais, né? Para as situações aí, porque a gente vê que tem coisas tão aberrantes que acontecem no país. A gente está vivenciando um retrocesso tão grande e que já, assim, a população está adormecida em berço esplêndido, não é? A gente vê, na realidade, nós temos um governo, quando escolhe como seus adversários os educadores, os professores, as universidades, né, as universidades ameaçadas, as universidades públicas ameaçadas, um governo quando diz que pobre quer estudar na universidade, não precisa estudar na universidade não, basta fazer um curso técnico. Ora, o pobre e as pessoas estudar na universidade é um direito da pessoa. Se a pessoa quer crescer, nada deve impedir que isso ocorra, né? Ele deve ter a oportunidade. As universidades públicas são importantíssimas para o desenvolvimento da nação. Por fomentarem, por criarem novas tecnologias, o Brasil tem se destacado enormemente, as nossas universidades são extremamente produtivas e é bom que elas continuem a ser assim. E para isso necessita muito investimento, necessita mais investimento. E o governo atual tem cortado os investimentos da educação superior e ameaças também de corte de investimento na educação básica também, né? O que é preocupante. Então, colocar os educadores como seus alvos de perseguição, uma política contra os educadores, demonstra que tipo de governo é esse. Porque os professores têm um papel significativo, importantíssimo na organização, no desenvolvimento da sociedade. E isso tem que ser destacado. Pois é, professor Eugênio, se a gente pudesse passar a tarde toda aqui, a gente tem assunto para abordar nessa questão do país. Mas a gente agradece assim, de todo o coração, eu em nome do programa Diversidade em Foco e todos da TV Diário do Sertão, a sua participação, essa contribuição enriquecedora que o senhor traz, você, né, traz aqui para o mundo, para os telespectadores e internautas, essa aula de história. Agradecer também e ver o sacrifício, né, sair da sala de aula, já deu aula hoje, né, o professor já deu aula hoje, agora no expediente da tarde, e veio para aqui cumprir com o prometido, estar aqui com a gente, dando essa aula, né, assim, de grande importância. Já que está no período natalino, está começando, a gente também está desejando a você um bom ano novo, né, e aqui um presentinho, um cartãozinho do programa Diversidade em Foco para você, e que seja sempre esse farol, né, em defesa da democracia, em defesa dos direitos, em defesa, enfim, de um país dentro dos ideais modernos de democracia, de política e de respeito a todos os setores e situação do ser humano, seja com relação a direitos, a leis, a direitos ao emprego, a uma aposentadoria digna, e sim, enfim. A gente sabe, o professor Eugênio é um grande ícone aqui nessa defesa, por assim também militar nos sindicatos e na defesa do trabalhador. Então, nossos agradecimentos, as considerações finais a todos que estão assistindo o programa Diversidade em Foco.
Adorei o cartão, eu gosto muito do Natal, dessas datas assim, que mexe mais comigo, que me cobram mais. Eu tenho uma ligação muito grande com o Gostaria que eu Natal. lesse? Eu acho que eu vou ler, tá certo? Aqui um cartãozinho dado de todo o coração. Então, professor Eugênio, que a sabedoria seja os faróis constantes, acesos na sua caminhada. Feliz Natal, um próspero ano novo. São os votos do programa Diversidade em Foco, TV Diário do Sertão, aqui da cidade de Cajazeiras. Agradeço enormemente, eu também desejo Feliz Natal a você, Maria do Carmo, e a todos aqui da TV Diário do Sertão. Mas dizer, inclusive, que eu vou voltar agora para dar aula, eu não tenho uma quarta aula agora, mas a terceira eu deixei os alunos lá com atividade, eles fazendo atividade, e volto daqui a pouco para a Escola Costa Silva, onde eu leciono à tarde, né? Quero mandar um abraço para os meus alunos lá, todos os alunos, e também meus colegas professores, né? E, de uma forma geral, para todos os servidores municipais de Cajazeiras, eu sou vice-presidente do Sinfunc aqui, né? Nós que batalhamos, que reclamamos, que cobramos nosso pagamento, que tem saído de forma atrasada no atual governo, o governo do prefeito José Aldemir, né? Estamos sempre com dificuldades aí e não sabemos como é que vai ser o próximo mês, né? Que o mês passado já teve atraso e agora é provável que novamente, já que o mês de dezembro é um mês que, final de novembro, dezembro, tem 3 folhas para pagar praticamente, né? É preocupante. Um abraço, então, a todos os servidores e vamos nos organizar. Faz parte da democracia, faz parte da República a organização dos trabalhadores, a organização dos sindicatos. Vamos resistir. Resistência é a palavra de ordem do momento no Brasil, né? Pois é, então, sucesso para mais uma aula que vai começar agora a 4ª aula. O professor vai dar aula agora, né? Então, muito sucesso e esperamos voltar novamente depois com os assuntos aqui, pois sua participação aqui é enriquecedora. Então, o programa Diversidade em Foco está se despedindo por hoje, agradecendo toda a sintonia dos que estiveram conosco neste momento. Prometemos voltar na próxima semana com mais um assunto de interesse. Um abraço a todos, um beijo nas crianças, generosidade com os idosos. Até breve.